Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a bordo do Gear Up. Hoje teremos mais uma aula de regulamentos, onde falaremos de circuitos de tráfego aéreo. Portanto, afivele seus cintos, retorne suas poltronas para a posição vertical e apreciem o vídeo. Fala pessoal, beleza? Depois de um bom tempo sem gravar, estamos de volta aí com mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo que é bem simplesinho, um assunto bem simples e sempre cai na banca da ANAC. Comigo, a experiência que eu tive já de algumas provas que eu fiz lá na ANAC, sempre caiu essa questão, quando não mais de uma vez. E é um assunto muito simples, então é ponto garantido para vocês, tá? Só prestar atenção em alguns itenzinhos e fatura ao ponto, tá? Bom, antes de a gente começar a falar especificamente de circuito de tráfego, vamos falar de dois pontos importantes, tá? É sobre paralelas e perpendiculares, tá? Paralelas são duas retas que estão paralelas entre si. E você não dê risada não, você também é suspeito. Ou seja, elas têm o mesmo ângulo de inclinação. E perpendicular são quando uma reta está a exatos 90 graus uma da outra, ok? Então, por que a gente está falando disso aqui? Porque todas as perguntas, todas não, a maioria das perguntas que caem na prova tem em consideração isso. Porque as trajetórias do circuito de tráfego levam isso em consideração, tá? Bom, esse controle remoto aqui vai representar a nossa pista, que a gente vai simular aqui um circuito de tráfego. Eu tenho aqui um 747 e vamos supor que o vento está nesse sentido, então o nosso sentido de pouso será este aqui. Como a gente já viu em um vídeo anterior, se você não viu ainda, clica aqui que você vai conseguir ver o vídeo. Então, o circuito de tráfego ele é feito todo em relação à pista e levando em consideração o vento, tá? É feito um retângulo que vai dar a volta nessa pista aqui para finalmente fazer o pouso, ok? Temos aí quatro trajetórias, onde elas recebem nomes e esses nomes é que são cobrados na prova, tá? Então, essa primeira trajetória aqui, como a gente está com o vento vindo nesse sentido aqui, ela é chamada de perna contra o vento, porque a gente estaria teoricamente contra o vento. Virando à esquerda, essa outra trajetória aqui é a perna de través. Ela está, veja, perpendicular, é uma trajetória que é perpendicular à pista em uso, ok? Esta outra trajetória aqui, levando em consideração o sentido do vento, ela é chamada de perna do vento e ela é paralela à pista em uso. Viramos novamente à esquerda, temos uma trajetória aqui que novamente é perpendicular à pista em uso, é chamada de perna base. E, por último, temos aqui a reta final, ok? Então, recapitulando, perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base e reta final, ok? Então, temos paralelo à pista em uso, a perna contra o vento e a perna do vento, e temos a perna de través e a perna base, que são perpendiculares à pista em uso, ok? Então sempre acaba caindo perguntas nesse sentido. Qual que é a trajetória perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna contra o vento e a perna do vento? Bom, perpendicular à pista em uso, ou vai ser essa aqui, ou essa aqui. Que está entre a perna contra o vento e a perna do vento, é essa trajetória aqui. E essa aqui é a perna de través. Então, resposta, perna de través. É dessa forma que são as perguntas da ANAC, tá? Outro tipo de pergunta que cai sobre esse assunto aqui é sobre as alturas que é feito o circuito de tráfego. Então, circuito de tráfego padrão, ela é feito
a 1000 pés de altura, não é altitude, tá? Altura, então você vai pegar a altitude do aeródromo e acrescentar 1000 pés para as aeronaves a hélice e 1500 pés para aeronaves a reação, tá? Então sempre cai lá, eles dão na pergunta falando qual que é a altitude do aeródromo e conta uma historinha, fala que é uma aeronave a reação e pergunta qual que é a altitude do circuito de tráfego padrão, certo? Então aí, se for aeronave a reação, então circuito de tráfego a altura de 1500 pés, você vai pegar a altitude do aeródromo, somar 1500 pés e essa é a altitude do circuito de tráfego. A altura, 1500 pés aeronaves a reação, 1000 pés aeronaves a hélice. Tá ok? Bom, circuitos de tráfego padrão são feitos sempre com curvas à esquerda, ok? E como que eu sei se é um circuito de tráfego padrão que eu devo fazer naquele aeródromo? Como parte do planejamento do seu voo, você vai pesquisar no Rotaer, você vai pesquisar se esse aeródromo existe uma carta chamada VAC, que vem de Visual Approach Chart. Essa carta, ela vai especificar, se você achar essa carta desse aeródromo, ela vai especificar como vai ser feito o circuito de tráfego. Então, você vai seguir o que estiver na carta. Se o aeródromo tem a carta, você segue o que tem a carta. Porque muitas vezes, devido a relevo, devido à separação de algum obstáculo, esse circuito de tráfego pode ser feito com curvas à esquerda, ok? Se de repente no aeródromo aqui a gente tem a pista e aqui existe uma montanha nesse lugar aqui, então o circuito de tráfego nunca vai poder ser feito deste lado aqui, sempre vai ter que ser feito nesse outro lado aqui. Ou seja, se estiver operando essa pista, as curvas serão à esquerda, mas porém se estiver operando essa pista aqui, a gente vai ter que vir aqui com curvas à direita, porque a gente não pode vir para este lado aqui. Então, procura se o aeródromo tem a carta. Se você não encontrar a carta, a VAC do aeródromo, aí sim, então será efetuado o circuito de tráfego padrão e sempre com curva à esquerda. Isso é muito importante, isso faz parte do planejamento do seu voo. Não é chegando, você simplesmente sai para o voo e chegando lá no seu destino, você vai querer saber se é padrão ou se tem carta. Isso você vai ver antes de você sair com o seu voo, durante o planejamento do voo. E, às vezes, na pergunta da ANAC, eles põem ele monta um cenário, né, dá um texto ali falando se é uma aeronave a reação, a aeronave a hélice, acaba falando se tem ou não carta, né, a VAC, e acaba fazendo a pergunta ou sobre a altura, a altitude do circuito ou sobre alguma dessas trajetórias do pouso. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês viram que o assunto é bem simplesinho. É só decorar as paralelas da pista em uso, as perpendiculares, a altitude, que são só duas, e se tem ou não a carta de aproximação, ok? Bom, espero que vocês consigam ganhar um pontinho lá na banca da ANAC quando vocês estiverem fazendo a prova lá e cair uma questão sobre essa, vocês vão lembrar de mim falando sobre isso e vão ter certeza que é uma pergunta que vocês estão respondendo certo, ok? Bom, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.